Perguntas só no final, viu, Cauê? Perguntas no final. A gente iniciou a gravação aqui. Muito boa tarde, pessoas. Espero que vocês estejam bem. Aqui é o professor Kelvin Souza. E aí, a gente inicia aqui a nossa aula novamente, tá? E o assunto que nós vamos tratar hoje especificamente é a questão da energia e da matéria dentro do nosso ambiente, tá certo? Lembrando vocês, qualquer dúvida que vocês tenham, por favor, deixem para o chat no final da aula, tá? É muito importante, por exemplo, que nesse momento você pegue um caderno para acompanhar, para você não esquecer a sua dúvida, ou você coloca a dúvida no chat. Lembre-se, deixa o chat exclusivo para isso, ou deixa a dúvida logo no chat, ou anota para no final da aula, tá? Quando a gente encerrar a gravação, a gente fazer aí a resolução de todas essas dúvidas, tá certo? Ah, Kelvin, não estou conseguindo ver o slide direito. Esses casos, né, que você precisa se comunicar, coloca no chat também. Por favor, não liga o áudio para falar, porque senão você vai acabar interferindo na gravação e o aluno, né, seu colega de classe que não pôde estar presente aqui, vai ter que escutar você falando, né, e não vai ser o assunto ou o conteúdo da nossa aula, tá bom? Então, logo de início, a gente tem uma imagenzinha aqui, tá? Um GIF, que é como a gente chama essas imagens animadas, onde eu tenho dois tipos de cadeias alimentares. Eu tenho uma cadeia alimentar que poderia ser uma terrestre e uma cadeia alimentar que se passa no oceano. Especificamente, a Desert Food Chain se passa no deserto. Então eu tenho aqui uma imagenzinha do sol, tá? Uma imagem de sementes, um ratinho, um coelho, uma cobra cascavel, tá? Uma serpente, e um gavião ou um falcão, ou como você quiser chamar. Os nomes estão em inglês, então eu já estou fazendo uma tradução bem direta, tá? Então aqui você tem uma ordem como se fosse uma ordem de alimentação. E aí você pode se perguntar, caramba, Kelvin, mas eu tenho um coelho se alimentando de um rato. Pessoal, coelhos, em alguns casos, são onívoros também, tá? Então eles se alimentam de carne também na época de escassez aí dos alimentos. Mas eles tendem a ter a sua maior dieta balanceada para a herbivoria, para se alimentar de plantas, tá? E de sementes também. No outro contraponto, eu tenho uma cadeia alimentar oceânica, onde eu vou ter animais, né, marítimos. E aí eu tenho, por exemplo, o fitoplâncton. O certo seria ter o sol no início também, já que o fitoplâncton, que a gente vai ver lá na frente, que é a parte vegetal, a menor parte vegetal do ambiente marítimo, ele vai fazer a fotossíntese também. E ele vai servir de alimento para outros micro-organismos. No caso, para a parte animal, que a gente chama de zooplâncton. E aí nós temos o resto da cadeia sendo composta aí por peixes e aqui no final por uma baleia assassina. Lembrando, né, o nome baleia assassina é popularmente conhecido, tá? O animal, mas a espécie em si ela é mais próxima, tende a estar mais próxima dos golfinhos do que das baleias em si, tá certo? Então a gente começa falando da questão de ecologia e da biodiversidade. Então essa biodiversidade, tá? Se a gente pegar só o nome aqui, diversidade, é a diversificação, é uma quantidade grande de número de espécies, obviamente de espécies diferentes, tá? E o bio vem de seres vivos. Então, o que é a biodiversidade? É uma grande quantidade de seres vivos, de espécies diferentes, habitando aqui o nosso planeta. E essas espécies, tá, vão se ter aí, nós vamos ter uma interação ecológica, como vocês viram com a professora Marcela, a protocooperação, a predação, o mimetismo, as relações intra e interespecíficas. Então, tudo isso vai ser a relação dos animais com o meio ambiente, tá? Que fique claro isso. Então, quando a gente fala de biodiversidade, a gente está falando da relação dos animais com o meio em que eles vivem, tá? Essas interações ecológicas podem ser de duas formas. Podem ser relações entre espécies diferentes, então eu vou ter uma relação chamada de interespecífica, e eu tenho relações que ocorrem dentro da mesma espécie, ou seja, se está dentro é intra. Então, inter é fora, com espécies diferentes, e intraespecífica são dentro, né, relações dentro da mesma espécie. Além da própria relação dessas espécies com o ambiente que elas vivem. E a gente lembra aí dos seres vivos e não vivos,
tá certo? E aí, a dica que eu dou para vocês usarem como noção, tá? Sempre que for para identificar o ser vivo e o ser não vivo, é você pensar no ambiente em que ele vive, pensar no seu hábitat, pensar no seu nicho ecológico. A partir do momento que você pensa nisso, você está pensando na parte dos seres não vivos. São os recursos, tá, que esses seres vivos vão precisar para sobreviver. Vai ser a água, vai ser o solo, vai ser o nutriente que está no solo, tá? Vão ser os minérios e os minerais, vai ser o sol, vai ser o ar, vai ser a troca gasosa que vai estar ali presente, tá? Então tudo isso vai fazer parte do ambiente. É o que vai dar o suporte para que aquela espécie consiga, tá, sobreviver e que ela continue gerando descendentes férteis para que exista uma proliferação da espécie. Então, eu tenho dentro de um elemento, tá, dentro do meu ambiente, dois tipos de elementos, seres vivos e não vivos, como a gente acabou de explicar. Tem mais uma pessoa. Olha o menino Cássio. Seja bem-vindo, menino Cássio. Pegou o bonde andando, tá? E as ações humanas, elas tendem a gerar um desequilíbrio. E esse desequilíbrio tanto pode ocorrer pelo aumento do número de espécies, quanto ele também pode ocorrer por uma diminuição, por uma escassez do número de espécies, o que vai alterar toda a cadeia alimentar dos seres vivos. Então, se a gente parar para pensar, eu tenho aqui uma cadeia alimentar, então se eu tenho muito de um peixe, tá, vai chegar um ponto em que o alimento dele vai ficar escasso. Naturalmente, o que a natureza faz? Ela começa, né, a diminuir a seleção desses animais. Eles vão morrer por falta de comida. Enquanto que, se eu tenho uma diminuição muito grande desses animais, eu também vou ter o mesmo desequilíbrio ocorrendo. E aí as espécies que precisarem se alimentar, que forem posterior a ele, vão acabar tendo o seu número de indivíduos diminuídos. E aí a gente vai ver futuramente a questão da evolução. A evolução, ela não acontece se uma espécie está estagnada, paradinha, não. Ela só acontece se algo provoca um incômodo e faz com que aquela espécie precise se modificar. Então, como ocorre isso, Kelvin? Tá? Se eu tenho um número de espécies muito grande, tá certo? E aquela espécie que ela se alimenta começa a diminuir demais, aquela espécie que está sendo prejudicada, ela tem duas opções. Ou ela vai se adaptar e evoluir e continuar o seu processo, né, se proliferando, ou ela vai entrar em um processo de extinção. Na natureza, não existem meios termos. Ou a espécie evolui, se adapta, tá? Ou ela entra em extinção e os indivíduos acabam por ali mesmo. Naturalmente, a extinção ela é um processo natural. Chegam momentos em que nós temos um grande número de indivíduos no planeta e o recurso acaba. E aí, o que acontece, Kelvin? Precisa-se ter uma morte para que exista uma renovação. Lembrando, pessoal, eu costumo citar muito um cientista chamado Antônio Lavoisier. Vocês já viram isso com a professora Marcela, acredito eu, tá? Ele trabalha muito a questão da hidrodinâmica e ele fala também sobre a questão energética. Então ele fala o seguinte, olha, na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então a energia ela não é perdida. Então sempre que a gente pensa em morte, a morte ela não é o fim. Muito pelo contrário. É graças à morte, por exemplo, de algum animal grande que a gente tem animais menores se alimentando, que a gente tem bactérias e fungos agindo ali, nutrindo o solo e nutrindo as plantas. Então a cadeia natural ela se renova, mesmo na morte. Então assim, a gente fala de natureza, a gente precisa entender que tudo é um ciclo. Mas nós, seres humanos, acabamos por impedir com que esse ciclo, tá, flua de forma natural. Então a gente tem aqui um embate ideológico, onde eu tenho o lado egoísta e o lado ecológico, que é o que a gente precisa buscar. A gente precisa sempre focar nesse lado da direita, que é o lado ecológico. Por quê? No lado ecológico, eu entendo que eu faço parte do processo. Olha, eu estou aqui, ó. Eu não preciso me situar como um ser superior à formiga, tá? Ao caramujo, à medusa, ou à água-viva, ao tubarão, aos fungos, ou às células, ou a qualquer outro animal, ou, por exemplo, o homem se sobrepor, se sobressair em frente à mulher. Isso não pode acontecer, porque isso por si só já gera um desequilíbrio.
onde eu coloco o homem como centro da atenção de tudo, capaz de modificar o seu bel prazer tudo. E a gente sabe que não é assim, pessoal. A natureza, ela tarda, não é? Mas a sua cobrança, ela nunca falha. Percebam os acidentes e as catástrofes naturais que nós temos ocorrendo. Uma superpopulação mundial, tá? Um planeta que não consegue mais produzir alimento suficiente, tá? E quando consegue, existem políticas que sucateiam ainda mais o meio ambiente, certo? Então, chega um momento em que o planeta vai cobrar, tá? Nós vamos ter mais tsunamis, mais terremotos. Ah, Kevin, mas teve um terremoto, matou tantas pessoas, destruiu tais residências, certo? Mas não foi o ser humano que foi lá e construiu naquele local instável? O planeta não está se modificando? Então, a gente tem que entender o seguinte: a natureza, ela lida com forças planetárias. A gente não consegue alterar isso. Entendeu? A gente pode até tentar desviar o curso de um rio, tá? Canalizar um canal para passar o oceano, mas vai ter um momento que vai ter uma cheia que não há nada que você possa fazer. A gente não tem uma máquina, por exemplo, que construa do tamanho do oceano, que pegue toda a água do oceano. Não existe. Tá? A gente não tem recurso terrestre suficiente. E outra, parem para pensar o seguinte: vocês sabem que o nosso planeta é chamado de planeta Terra, mas nós temos uma grande quantidade de água. A quantidade das águas, né, emersas, tanto as águas que compõem os rios, quanto as águas continentais que envolvem os oceanos e os mares, elas estão em maior número que a Terra, do que, no caso, o sedimento em si, a areia. E para a construção, a gente precisa usar areia, não precisa? Mas vocês já pararam para pensar, e quando a areia acabar? E aí, o que vai acontecer? É tanto que, se eu não me engano, e aí é algo que já é da minha época, época da Tia Nisa, existia um filme, se eu não me engano, o filme era Planeta Água, algo do tipo, onde as pessoas elas viviam, né, em barcos, tá? E a moeda de troca era a areia. Tá? A moeda de troca dessa civilização era a areia, porque as pessoas usaram tanto recurso que não tinha mais. Acabou o espaço terrestre. Claro, tá? É uma ficção científica, é algo que eu, particularmente, o meu tempo de vida, não é o tempo de vida humano, atualmente a gente não consegue acompanhar, mas que futuramente vai se tornar um problema. Para vocês terem uma ideia, hoje existem países que compram a areia de outros, porque não tem mais de onde tirar. Porque se a gente para pensar, se eu retiro a areia de um canto, eu gerei um buraco naquele canto. E ele precisa ser tapado. E eu vou tapar como? Como é que a gente consegue tapar essa areia? Não dá. Entendeu? Então, a gente precisa entender que nós precisamos buscar assuntos que envolvam a inserção da ecologia e deixar cada vez mais de lado o lado egoísta. Tá? E isso, tá, pessoal? A gente está falando de uma questão biológica, mas toda questão biológica tem um impacto no social. Tá? No seu modo de se vestir, no que você come, no que você assiste e nas suas ações. Então, se a gente continua propagando isso daqui, tá? A gente vai gerar cada vez mais prejuízo para as outras espécies e para os nossos semelhantes. Vejam, por exemplo, e isso tem tudo a ver com o nosso modo de ser e de estar, a questão do machismo. O próprio machismo aqui é escancarado, não é? Um machismo esse que mata as mulheres cotidianamente, tanto no nosso país quanto ao redor do globo, é em decorrência justamente disso. De eu entender que o ser humano, homem, tá, gênero masculino, está acima de tudo. E não é assim que as coisas funcionam, tá certo? Então, quando a gente entende isso, tá, a gente também precisa entender as relações tróficas existentes, ou seja, a relação das cadeias alimentares e para onde a energia está fluindo, sempre do maior para o menor. Então a gente precisa entender como essa cadeia alimentar está estruturada. Então, a estrutura básica de uma cadeia alimentar. Lembrando, pessoal, a gente vai estudar cadeias alimentares e teias alimentares. Uma é totalmente diferente da outra. Então, é muito importante que a gente preste atenção, que a gente tome nota nos nossos caderninhos, anotando para que a gente não esqueça e não se confunda, tá? Então, a cadeia alimentar, eu tenho uma estrutura linear, ela segue um padrão. Quando a gente for ver nas outras aulas até alimentar, a gente vai entender que ela não segue esse mesmo padrão, tá certo? É algo mais
não vou dizer desorganizado, mas não segue uma estrutura organizacional, tá certo? Então vamos lá. Quando a gente fala de cadeia alimentar, então, a gente tem que entender que eu tenho os produtores, que vão ser os organismos que vão produzir o alimento para todos os outros consumidores, incluindo o que a gente poderia chamar de consumidor quaternário, que hoje nós chamamos de predadores de topo. Ou seja, são as espécies que têm pouquíssimos ou quase nenhum predador. Tá? Então, eu tenho um consumidor primário, secundário, terciário, predadores de topo. Se eu colocasse uma seta aqui em linha reta, tá? Todos os que estão em cima dessa pirâmide se alimentam dos que estão embaixo. E todos esses daí que formam a pirâmide são devorados, ou seja, a matéria morta de todos eles é reciclada pelos decompositores. Então lembra, o fluxo de energia ele não vai ser perdido. Os decompositores vão terminar de consumir toda a parte orgânica, tá? Vai sobrar ali, por exemplo, os ossos, cartilagens, materiais de queratina como unhas ou, no caso, as garras, material ósseo resistente como os dentes e a própria corporação óssea, e o cabelo também, que é formado por queratina, é o que vai demorar mais tempo para se degradar, e os decompositores vão ter esse papel de conseguir reformular aí essa estrutura orgânica, nutrindo o solo. E quem é beneficiado diretamente com isso? Nós e, obviamente, os seres produtores de base, que no caso são as plantas, tá? E as algas. Tá? Lembrando que existe uma diferença muito clara nisso. Quando eu falo de organização vegetal, eu tenho plantas terrestres e plantas aquáticas. Então a gente precisa diferenciar bem cada uma delas. Vida, matéria e energia. Para que o meu produtor consiga sobreviver, ele vai precisar muito do sol, da energia solar, aquela frequência de ondas, os raios solares, tanto o VA quanto o VB, eles vão servir, tá certo, para um processo onde eu vou ter a substituição do CO2, tá, pelo O2. Como isso ocorre? Em um processo chamado de fotossíntese. Nessa fotossíntese, as plantas vão absorver essa luz solar junto com os nutrientes que estão no solo e a água e vão transformar esse CO2 captado na atmosfera em O2, em um gás que é próprio para a gente respirar. Lembrando que as plantas terrestres, tanto elas quanto as plantas aquáticas, não são as principais responsáveis pelo oxigênio. Então, por exemplo, quando a gente fala assim, a Amazônia é o pulmão do planeta, está completamente errado, e a gente vai entender o porquê. Os principais produtores de oxigênio do planeta são os oceanos. É o fitoplâncton que está lá dentro. É a menor parte vegetal da água. Tá? E a gente vai entender tudo isso dentro desse capítulo. Então, eu tenho um produtor, tá, que consegue se alimentar, né, tanto pelo nutriente que está no solo, quanto pela água, quanto pelo raio solar. Ou seja, ele consegue produzir o próprio alimento. E para esses organismos que conseguem produzir de forma autossuficiente o alimento, eu dou o nome de autotróficos. Então, todo organismo autotrófico vai realizar fotossíntese, tá? Vai ser capaz de produzir o próprio alimento, como as plantas, as algas e alguns organismos específicos, como a gente tem um caso de uma lesma marítima que, por um processo de simbiose, ou seja, de junção, ela consegue juntar o seu DNA com o DNA de uma alga. Ou seja, em momentos de escassez de alimento, esse organismo ele consegue realizar fotossíntese e assim ele consegue manter o seu ciclo de vida. Tá? No caso, é uma única espécie, tá? A única espécie que a gente conhece. Os organismos que vivem em zonas abissais, como é que funciona? Já que esses aqui precisam da luz, como é que ocorre o ciclo da matéria lá? Então, as menores partículas de matéria que existem nas zonas abissais, nas zonas mais profundas dos oceanos, eles têm algo chamado bioiluminescência. O que é isso? O corpo deles é adaptado para produzir luz. E com essa pouca quantidade de luz produzida por estímulos químicos, eles não são organismos que fazem fotossíntese. Eles fazem algo chamado quimiossíntese, que é quase a mesma coisa. O que vai modificar é que na fotossíntese, os organismos, as plantas, as algas e esse organismo único, né,
aquático, eles vão captar a energia do sol, e os organismos quimiosintetizantes vão produzir a própria luz. A única coisa que vai mudar é essa. Ambos continuam sendo autotróficos, ambos continuam formando a base da cadeia alimentar, já que eles são os produtores. E nós, Kelvin, a gente se encaixa onde? Nós somos os seres que precisam do alimento. Nós somos os seres que vão precisar de energia. Então, nós somos chamados não de autotróficos, já que a gente não produz o próprio alimento. Lembrando, não é porque eu planto que eu produzo o meu próprio alimento. Tá? Então, o ato da agricultura, o ato de criar animais, não se classifica dessa forma aqui, tá certo? Heterotróficos são os animais que precisam se alimentar de outros para poder sobreviver. Tanto de plantas, já que nós temos uma dieta onívora também, tá? Nós nos alimentamos tanto da parte, tá, vegetal quanto da parte animal. Então nós somos tanto herbívoros quanto carnívoros. Nome que nós damos a isso, onivoria. Nós somos onívoros. Não são todas as espécies que são pouquíssimas, como por exemplo, seres humanos, tá? Algumas espécies de coelhos, como eu falei, tá? Então os mamíferos, de uma forma geral, eles têm essa facilidade. Outro tipo, os ursos são onívoros também, tá? Então, cada organismo vai ter uma alteração interna que vai estar diretamente relacionado com o seu tipo de alimentação, tá? Então vamos lá, novamente. Os organismos produtores produzem o próprio alimento, são autotróficos. Os organismos que precisam consumir, tá, constantemente outros tipos de seres vivos, heterotróficos. Tá? Essas duas classificações. Pessoal, não tem como isso não cair na prova de vocês. É algo que eu já estou esclarecendo. Tá? Tanto se eu fizer a prova, quanto se a professora Marcela fizer a prova, isso vai cair. Porque sempre tem, quando a gente fala de ciência e biologia, questões desse tipo em vestibulares, tá? Em provas de concurso, porque é um conteúdo que a gente chama de conteúdo universal. Sempre vai ter aí algo desse tipo. Tá? Então é importantíssimo que vocês tomem nota disso daí, para que vocês não se esqueçam. Então vamos lá voltar para a nossa piramidezinha. Na base eu tenho aqui, ó, produtores, organismos autotróficos. Tudo que tiver acima, heterotróficos. E aí alguém poderia se perguntar, e os decompositores? Kelvin, se classifica como? Eles são um pouco de cada. Por quê? Quando eu falo dos decompositores, eu estou me referindo tanto às bactérias quanto aos fungos. E eu tenho bactérias que se alimentam diretamente aí, da matéria morta, e eu tenho bactérias que se alimentam também da parte vegetal. Então os decompositores eles podem ser classificados, tá? Quando eles fazem associação com alguns fungos, como autotróficos também. Tá? Então, dentro da nossa cadeia, o único que pode ser reconhecido de duas formas são os seres, os organismos decompositores. Tá bom? Então, autotróficos, todos esses daqui heterotróficos, e os decompositores se classificam aí dentro desses dois meios. No ensino médio, tá? Vocês vão estudar que os decompositores têm várias classificações dentro deles, tá? Decompositor que se alimenta da matéria orgânica direta, que se alimenta da carne, que se alimenta só do organismo que está em estado de putrefação, né? Quando ele está apodrecendo, tá? Vocês vão ver vários tipos. Então, esquema da fotossíntese, não é? Lindo, lindo, lindo. Solzinho, a energia solar sendo absorvida, tá? Pelas células, tá certo? Aqui da planta. Glicose é justamente a transformação dessa água e desses sais minerais em açúcar, é o que vai gerar energia, tá? E eu tenho a liberação, tá? A assimilação do gás carbônico e a liberação do oxigênio, tá certo? Então, graças a esse processo, nós temos um número ainda maior de oxigênio dentro do planeta. E aí, tá, uma curiosidade para vocês. Para quem tem medo de inseto, agradeça muito às árvores e aos oceanos, porque quanto maior o nível de gás carbônico, menor o nível de oxigênio, os insetos tendiam a ser maiores. É por isso que no período Jurássico, no Cretáceo, a gente tinha insetos tão grandes. Por quê? Quantidade de oxigênio lá embaixo, quantidade de gás carbônico lá em cima. Isso fazia com que nós tivéssemos insetos gigantes. Já pensou uma barata gigante aqui, quase do tamanho da sua perna, correndo? É um negócio que dá um medo, viu? Dá um medo danado. Componentes da estrutura trófica. Não sei porque que ficou assim, era para aparecer só quando eu passasse, mas já está assim, vai assim mesmo. Então, de novo,
Produtores, seres vivos autotróficos, produzem o próprio alimento, são ali, estão como produtores primários, tá? Então tem as plantas, as algas e a menor partícula, tá? Vegetal do meio aquático, que são os fitoplânctons. De novo, em locais onde não há luz, tá? O que agem aí são seres quimiosintetizantes. Depois eu tenho os consumidores primários ou consumidores de primeira ordem. São seres heterotróficos. E geralmente, quem está em consumidor primário são os herbívoros. É quem se alimenta diretamente. Mas lembra, temos casos de onivoria, onde eu poderia colocar facilmente, tá? Como produtor, alguma espécie de árvore frutífera e como consumidor primário, um urso ou um ser humano, tá certo? Então depende muito da cadeia alimentar. Kelvin, eu preciso conhecer então o hábito de alimento daquela espécie para poder entender a cadeia alimentar? Precisa. Então, se você não tem familiaridade, vá pesquisando os principais tipos aí de questões, quais são os animais que mais caem. Então, assim, grilo cai muito, sapo, tá? Grilo, gafanhoto, cobra, coruja, gavião ou falcão, como você quiser chamar, também cai muito, tá certo? O cervo também cai muito. Então, assim, são animais que costumam cair com facilidade maior. Então, são animais que você pode dar uma estudada e já memorizar. Olha, eu entendo que o cervo é herbívoro, que o sapo ele é insetívoro, tá? Então, por exemplo, a gente não tem espécie de sapo que eu conheça, né? Posso até estar enganado, mas das espécies que eu conheço, quase que nenhuma que se alimenta assim por herbivoria, que se alimenta de fruta, que se alimenta de folha, tá certo? Uma coisa é ele querer pegar uma mosca e vir uma folha junto, outra coisa é ele pegar só a folha e comer, tá certo? Consumidores secundários, terciários e quaternários geralmente são carnívoros, são heterotróficos e geralmente se alimentam dos consumidores primários. E aí tem o caso da cobra, tem o texugo, que não faz parte da nossa fauna, tá? É uma fauna da América do Norte. Nós temos um sapinho ali. E nós temos, tá? Os últimos consumidores são os predadores de topo, consumidores terciários. Dificilmente esses animais são predados por outros, mas vez ou outra acontece. Exemplo, o ser humano, vez ou outra, ele pode ser morto e devorado por um crocodilo. Tá? Não é comum que aconteça com tubarões, mas já aconteceu? Já aconteceu. Você encontrar o braço de uma pessoa dentro da barriga de um tubarão, uma perna, tá? O torso, né? Que é a estrutura do tórax. Então, não é comum de acontecer, mas existem casos que acontecem. Tá certo? É por isso que nós não devemos nos aproximar de animais selvagens. Tá certo? Ora, se um cachorro, tá, um animal doméstico da gente, que possui instintos, vez ou outra estranha, a gente morde. Imagina um animal que é totalmente selvagem, que não conhece, que acha que você pode ser uma ameaça. Tá certo? Mas geralmente, quando a gente deixa esses animais de lado, tá, dificilmente esses acidentes acontecem. A não ser que você vá cutucar no animal. Entendeu? Então, viu um animal selvagem, deixa o animalzinho bonitinho lá no canto dele, aprecia só com a vista e de longe de preferência, tá certo? Porque senão pode ser que acabe dando errado aí e a sua vida esteja em jogo. Kelvin, mas é porque a gente não vive na África, que nós temos lá as savanas, que é cheio de animal perigoso. Aqui no Brasil mesmo nós temos, meus queridos. Nós temos desde um inseto que pode lhe matar, como por exemplo um aranha-marrom, uma aranha-armadeira, até um escorpião, tá certo? Nós temos espécies grandes de mamíferos que atacam as pessoas, como onças. Já aconteceram casos que vieram a se tornar fatais, tá certo? Nós temos, por exemplo, em Recife, praias que apresentam tubarões que podem agredir o ser humano, como o tubarão-touro, o tubarão-tigre, um cabeça chata. Nós temos casos de avistamento de tubarões na orla de Fortaleza. Então, assim, pessoal, o oceano é a casa dos animais, nós estamos indo visitar, a gente tem que ter respeito e cuidado, tá? E aí nós temos, dentro do último nível, os decompositores, que aqui eu coloco como seres heterotróficos, mas a gente tem que ter aquele cuidadinho, tá? Eles se alimentam da matéria orgânica de todos aqueles outros que morrem e participam do ciclo da matéria. São formados principalmente por bactérias e por fungos. Kelvin, então quer dizer que o cogumelo é um fungo? É. Então você quer me dizer que quando eu como uma pizza portuguesa, que lá tem champignon, eu tô comendo um fungo? Exatamente. Então quer dizer que quando eu como o queijo gorgonzola, quando eu como um queijo roquefort, quando eu como um queijo camembert,
eu estou me alimentando de fungo, já que esses queijos são produzidos a partir disso. Exatamente, quando você come pão, você está se alimentando de fungo, meu querido, porque ele passa por um processo de fermentação. Você está ingerindo fungos e bactérias ali, tá certo? Então, nós consumimos isso diariamente. Dentro de você, você tem milhares de bactérias, tá? Bactérias boas, né? Os probióticos, os lactobacilos, que atuam na sua digestão, tá? Então quer dizer que quando a gente toma aquele Yakult, aquele chamito, que tem lá o nome probióticos, são bactérias, bactérias benéficas para o seu intestino, tá bom? Para que ele funcione direitinho. Então, nós convivemos com bactérias e fungos cotidianamente, tá certo? Então, tinha ali seccionado, né, cortado cada um desses tipos aí de níveis tróficos, que é o nome que a gente dá para a cadeia, tá certo? E aqui tá ela juntinha com os decompositorzinhos aqui no canto. Então, para a gente esquematizar, como é que funciona essa cadeia alimentar, Kelvin? Eu tenho um produtor, geralmente são as plantas e as algas, não esquece. Eu tenho os consumidores, geralmente os consumidores primários são herbívoros, secundários carnívoros e os que se alimentam de todos, onívoros. E eu tenho os decompositores compostos pelas bactérias e pelos fungos. Cadeia alimentar mais bonita que essa não existe. E aí o que é que geralmente eu peço na prova? Eu peço para a gente completar uma cadeia alimentar. Então o que a gente faz? A gente coloca cadeia alimentar terrestre, cadeia alimentar aquática, para indicar que os organismos que você vai colocar pertencem àquele ecossistema. Lembra do contexto de ecossistema? Que eu tenho um ecossistema terrestre e um ecossistema aquático. Então, eu vou dar nome aos bois. Então, eu, tio Kelvin, vou fazer um exemplo. Ah, eu quero um produtor. Eu vou colocar aqui como produtor uma mangueira, um pé de manga. Tá? Eu, particularmente, passei a minha infância e adolescência inteira comendo manga, tá? Para ficar com aqueles fiapinhos de manga preso no dente. A parte mais chata de comer manga é essa. Então, como produtor, eu tenho a mangueira, tá? Como consumidor primário, um herbívoro, pode ser um inseto, vamos colocar um gafanhoto. Como consumidor secundário, pode ser um carnívoro ou pode ser um animal insetívoro, que se alimenta de inseto. Vou colocar o sapinho. Como consumidor terciário, vou colocar uma cobra, tá? E como consumidor final, eu posso colocar o ser humano que se alimenta da cobra. Tem também as rãs, tá? Que nós, seres humanos, nos alimentamos também. E por último, tudo que recicla a matéria, bactérias e fungos. Então, ó, cadeia alimentar é a coisa mais simples do mundo quando você entende. Porque nas outras semanas a gente vai ver as teias alimentares e aí vai ficar meio balançado. Isso aqui é uma cadeia alimentar ou é uma teia alimentar? Ah, eu tô vendo que tá linear, eu tô vendo que tá tudo bem bonitinho, eu tenho um consumidor primário, um único consumidor primário, um único secundário, um único terciário. Tá linear? Tá organizado? Cadeia alimentar. Tá tudo espalhado e bagunçado, teia alimentar, tá bom? Então, isso quando eu falo de cadeia alimentar, eu tô falando de uma relação trófica simples. Eu tenho um indivíduo para cada coisa. Então, eu tenho, por exemplo, uma relação trófica entre um produtor, que é a grama, um consumidor primário, que é um caracol, secundário, que é uma serpente, tá? Um decompositor, que é um fungo. Então, muito simples. Produtor, consumidores, decompositores. Produtor, consumidores, decompositores. Cadeia alimentar simples. Certo? E aí vamos para a explicação sobre o plâncton. Olha o plâncton aqui, né? O arqui-inimigo do seu siriguejo de Bob Esponja, já que ele quer roubar aí a receita do hambúrguer de siri. Vamos falar do plâncton. Quando eu falo de plâncton, eu preciso identificar o que é cada coisa. Se é um zooplâncton ou se é um fitoplâncton. Então, o fitoplâncton é formado, né, por algas planctônicas e por algumas cianobactérias, que são aquelas quimiosintetizantes que eu falei anteriormente. Os filhotes de animais, como crustáceos e algumas larvas de insetos que eu encontro no meio aquático, formam o zooplâncton. Tá? O zooplâncton vai se alimentar do fitoplâncton, que é a menor unidade das partículas vegetais. Então aqui eu tenho o plâncton, que é a mistura dos dois. Tá? Ou seja, esse plâncton aqui, então, Calvin, eu poderia facilmente chamar ele de zooplâncton? Poderia, já que ele é uma parte animal. Tá? E esse plâncton é dividido na parte animal e na parte vegetal.
Então, quando eu falo zoo, eu estou falando do animal. Quando eu falo fito, eu estou falando não de fita, eu estou falando da parte vegetal. Então, aqui eu tenho uma imagem, tá certo? De um fitoplâncton, bem bonitinho. E aqui é a nossa proposta de atividade para a semana que vem, tá bom? Então, na semana que vem, a minha proposta de atividade vai ser essa, para que a gente construa, aí de preferência construa juntos, tá? Eu vou colocar bem direitinho na quarta-feira o material que a gente vai precisar, e aí na quinta a gente tenta aí construir de forma organizada. Isso é uma representação muito simples e didática da cadeia alimentar. Eu tenho todos os níveis tróficos e um se alimentando do outro quando eu faço o encaixe, tá? Lembrando, eu tenho aqui como organismos. Eu tenho a grama, eu tenho o gafanhoto, o rato, a serpente e a corujinha aí dentro dessa minha cadeia alimentar. Então, pessoas, não liguem ainda o áudio, eu vou encerrar a gravação, tá? Muito obrigado por terem assistido aqui a nossa aula, e aí a gente vai abrir para as perguntas, mas tenham calma, deixe primeiro eu finalizar a gravação. Então, um beijo para vocês, acompanhem a gravação que eu vou colocar no Classroom, após estar sendo processado aqui o vídeo, e a gente começa com a nossa sessão.